Começa agora mais um Vamos Falar de Bolsa da Omega Invest. Apresentação, Renato Falcão. Organização e comentários, Fulvio Guelfi. Bom dia, Renato. Bom dia, Fúvios. Bom dia quem nos acompanha. Vamos dar início aqui a mais um Vamos Falar de Bolsa da equipe Omega Invest. E dando início aqui a mais um dia de estudos. O papel, não posso nem definir como papel, né? Mas o primeiro ativo financeiro que a gente vai estar analisando vai ser o índice Bovespa. Índice de ações de maior liquidez da Bolsa de Valores de São Paulo. Como podemos verificar, na nossa análise de hoje consta uma contagem de ondas de Elliott em andamento, na qual, dentro do espaço de uma onda 4, estaríamos no percurso de um subciclo C, que por sua vez se divide em 1, 2, 3, 4, 5, estando em provável 4 aqui. O que isso representa em termos leigos, pessoal? Isso vai representar para a gente que o índice Bovespa, em uma área de inversão retrativa. O que é uma área de inversão retrativa? Uma área de inversão retrativa é aquela que surge pelo Fibonacci de retração. Na retração de um ciclo de baixa, de uma trajetória baixista, de onda motriz, de onda de movimento. Isso vai representar para a gente o quê? Isso vai representar o final de repiques. Por quê? Porque em uma tendência de baixa, os ciclos primários, os ciclos principais, os ciclos de ação são baixistas, de forma que os ciclos reativos, meramente, são altistas, são os repiques altistas. E estes podem ter seu final antecipado pela retração de Fibonacci. E aqui a gente verifica uma área de forte resistência no gráfico diário. Em uma análise um pouco mais, digamos, milimétrica do fractal 60 minutos, a gente verifica uma área de inversão no índice Bovespa, que encontrou sua resistência na média móvel de 252 períodos, na qual podemos ter formado um topo no índice. Não é certo no momento, mas o Spinning Top já começa a denunciar esta possibilidade de topo aqui no índice Bovespa. Devemos aguardar uma sequência de candle preto que forme provavelmente um engolfo de baixa. Seria um candle que poderia estar sendo montado nessa formação, né? Ou mesmo se não um engolfo, algo que se aproxime de uma estrela à tarde. Enfim, a gente sabe que os padrões de candles são um pouquinho mais difíceis de aparecer, salvo os haramis, né? Salvo os haramis, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de aparecer nos índices. Por quê? Porque o índice, geralmente, ele abre num valor muito aproximado do fechamento do dia anterior, independente da volatilidade dos mercados futuros e da força dominante nos leilões.
ele geralmente costuma abrir muito próximo do fechamento anterior. Isso acaba impossibilitando o índice de formar padrões de inversão por candle mais variados. Mas, enfim, o que estamos querendo dizer aqui é que se aproxima a formação de um topo aqui no índice Bovespa. E assim que confirmada esta formação de topo, estaremos dando mais um passo nessa trajetória baixista do índice Bovespa. Muita gente hoje em dia está falando que a bolsa em queda é uma oportunidade de comprar ações. Isso, ao meu ver, está um pouquinho antecipado demais. Eu tomaria mais cuidado ao fazer uma afirmação dessas. Por quê? Porque falar que a bolsa caiu, é um bom momento para comprar, isso daí é um exemplo claro de quem só vê a bolsa como oportunidade de compra e não como oportunidade de venda, de modo que caiu a pessoa já fica louca para estar comprando. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que na bolsa a gente ganha tanto na queda quanto na alta. Na queda, pela venda descoberta, na alta, pela compra termo, né, pessoal? E a gente vai verificar na contagem de ondas da equipe Omega Invest que o índice ainda tem espaço para baixo. A gente vai verificar por esta contagem que é bastante equivocado estar mencionando oportunidade de compra já para o índice Bovespa, para as ações em geral da bolsa, né? Por que equivocado? Porque no percurso dessa onda 4, estando em meio a um subciclo C, temos alvo para o mesmo na casa dos 57.100, 150 pontos. Desta forma, pessoal, a gente ainda tem uma longa trajetória baixista projetada pela frente. Trajetória esta que pode, possivelmente, até mesmo duplicar este canal de baixa, ou mesmo seguir dentro dele até a busca do seu objetivo, que também não é impossível. Desta forma, estando em uma área de inversão retrativa, sendo também esta uma área de inversão estendida no time frame de 60 minutos, aguardamos uma inversão de movimento direcional. Agora a gente ainda não vai precisar alvo, não vamos trazer um alvo para essa inversão, nem nada, porque agora a análise é de momento, e a análise de momento é observar a inversão direcional e a confirmação da mesma, para, a partir desta inversão direcional, da formação efetiva de um topo, para a partir de então estarmos monitorando o movimento de queda e operando o mesmo a favor da tendência primária. Ok, pessoal? Sendo assim, essa é a nossa análise do índice Bovespa. Sigamos agora para a análise das Blue Chips, Petro e Vale. A Petro nós estaremos analisando em dois time frames, o diário e os 60 minutos. A análise do diário
já é conhecida por muitos aqui. Como que a equipe Omega Invest observa o cenário atual de Petro? Para nós, Petro está no percurso de uma onda C, de mais longo prazo, que tem por objetivo, no médio prazo, alvo na casa dos 19,40 e no longo prazo, alvo na casa dos 15, aproximadamente. Para a equipe Omega Invest, a Petro é um papel que está em uma tendência primária de baixa, segue pressionado no movimento de baixa e tende a concluir mais alguns alvos baixistas antes de uma retomada de movimento direcional. De modo que o nosso alvo final de 2012 está na casa dos 15. Mas vamos falar agora de uma análise de fractal menor, de um prazo menor. Seria esta análise que se demonstra conclusiva para o alvo dos 19,40, 19,38 na verdade. Que análise seria esta, pessoal? Seria um ponto de vista técnico reforçado na perda deste suporte horizontal que a gente tem aqui no gráfico diário. Que suporte horizontal seria esse? Verificamos aqui na Petro que a casa dos 23,30 vem se demonstrando como suporte horizontal recentemente. Isso, inclusive, trouxe força para o papel repicar aqui 2 vezes em contato com essa área de suporte. Na perda efetiva desse suporte, estaremos evidenciando um aumento de força vendedora no papel, que estará delimitando uma trajetória baixista. Essa trajetória, a curto e médio prazo, deve levar o papel à casa dos R$ 19,38. Ok? Desta forma, vamos então observar os detalhes do fractal de curtíssimo prazo. Verificamos aqui que mesmo com os 2 últimos repiques que a gente teve aqui, não temos uma trajetória de topos e fundos ascendentes ou descendentes. Nós estamos em um percurso lateral horizontal para cima. O papel também está pressionado pela média de 21 para baixo. E neste percurso, podemos verificar claramente que já podemos supor um canal de baixa no fractal 60. Verificamos aqui, pessoal, que no curtíssimo prazo nós temos uma projeção para Petro. No curtíssimo prazo já existe um alvo na casa de 23,42. E quando eu falo curtíssimo prazo, pode ser hoje, pode ser amanhã. Ok, pessoal? 23,42 já é nosso alvo para esse movimento. Vez que testou aqui a existência deste canal suposto, deste suposto canal de baixa, e formou ao longo desse percurso um pivôzinho de baixa em inversão. Verificaremos que teríamos também um alvo secundário na casa dos 23. O que representaria um alvo na casa dos 23? Representaria um furo, corte ou rompimento deste suporte horizontal diário dos 23,30. Isso representa que a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque, como mencionamos, a se pensar para um prazo um pouco maior, curto, médio, o rompimento dos 20,30 no diário abre espaço para a busca dos R$ 19,30 no percurso da onda C. 19,38. Ok? Então, dessa forma, vamos ficar de olho na Petro. No curtíssimo prazo, ela já tem uma pequena quedinha pela frente. Vamos verificar se no curto ela consolida essa queda
até mais adiante e segue numa tendência primária de baixa. Tem bastante alvo para cair e devemos mencionar até que, pelo visto, 2011 não vai ser o ano da Petro. Ok, pessoal? Então, vamos seguir para o próximo papel, a análise de Vale. Ao analisar Vale, pessoal, a gente se depara com uma série de contagens fractais, da maior para menor, né? Verificamos aqui toda a contagem de ondas de Elliott, toda a contagem altista do último ciclo de alta, ondas 1, 2, 3, 4 e por fim a onda 5, que determinou o topo da tendência de alta que a gente tinha até então em Vale. A partir de então, o papel veio ao teste da linha de tendência de alta primária, repicou em onda B e rompeu essa tendência primária de alta, consolidando uma primária baixista, estando no percurso de uma provável onda C. Essa onda C já tem objetivo para a equipe Amiga Invest? Já, pessoal, a equipe Amiga Invest estima o final desta onda C na região compreendida entre R$ 39,34 e R$ 36. Desta forma, pessoal, a Vale se mantém no período diário com uma visão baixista, em uma tendência de primária de baixa, com perspectivas de alvos baixistas, perspectiva de formação de topos e fundos descendentes ao longo deste percurso. O que a gente deve observar agora aqui na Vale? Devemos observar que o último fundo deixado no gráfico abriu espaço para um repique altista, que chegou a cortar aqui a linha de tendência de baixa primária, mas a partir de então seguiu um movimento baixista. Este daqui foi o fundo de um provável subciclo 3 dessa onda C. E muito provavelmente esse daqui é o topo de uma onda 4, de um subciclo 4 de onda C. Observaremos a seguir, no gráfico de 60 minutos, que essa exaustão do movimento de repique já é bem sinalizada. E que além desse alvo primário que a gente tem no diário para o curto e médio prazo, em 39 e 34, nós vamos ter alguns alvos baixistas no curtíssimo prazo. Verifica-se no gráfico de Vale a sequência de alguns alvos baixistas após o primeiro pivô de baixa da área de inversão, né? Como todos acompanharam aqui recentemente, depois do início dessa contagem de ondas motrizes, a gente teve uma área de inversão compreendida entre 44,59 e 45,68. A equipe Omega Invest mencionou que muito possivelmente entre esses valores estaria sendo formado o topo da Vale. E, dito e feito, né, pessoal, a gente acabou formando um topo de onda subciclo 5 aqui nessa região. A partir, então, do primeiro pivô de baixa que a gente teve aqui no gráfico de 60 minutos,
a gente passou a ter um objetivo baixista para Vale, que é um objetivo que se mantém válido até agora. É uma projeção que norteia algumas de nossas operações e alguns de nossos planejamentos em Vale. Alvo este em 43,88, com espaço até 43,35. Acabamos por verificar, portanto, que já no curtíssimo prazo ela tem seu primeiro alvo na queda. Este vai tender a ser um fractal menor, intermediário, do movimento de queda, que levará, em um prazo maior, em um fractal maior, a um alvo baixista mais intenso na casa, conforme mencionado em análise diária, de R$ 39,34. Essa é a análise de Vale 5, pessoal. Comentando aqui mais alguns papéis. Está falando aqui primeiramente da OGX. A OGX, quem conhece a nossa contagem, a nossa análise de OGX, já deve saber que se trata de uma contagem de bull market, né? Quem acompanha aqui o trabalho da equipe Omega Invest deve ter visto que nós mapeamos com perfeição aqui o fundo dessa onda C. Nós mapeamos com perfeição o fundo da onda C. E depois disso, a partir do primeiro pivôzinho de alta, nós estabelecemos um alvo para esse movimento de alta que se iniciava. Esse alvo está atualmente em R$ 17,31, tendo um secundário no fechamento do gap de medida Black Swan em 18,55. Primário 17,31, secundário 18,55. Tendo em vista a abertura de um outro gap de medida ao longo da trajetória de alta, gap este em 14,78, nós passamos a ter uma menor confiabilidade de busca desse alvo secundário que a gente tem aqui. Porém, o primário se mantém firme e forte, tendo inclusive a seu favor uma pequena tendência de alta, uma linha de tendência de alta já consolidada aqui no gráfico, né? Então, pessoal, temos aqui um alvo altista no diário, na casa dos 19,30, muito bom, muito legal, muito tranquilo. Mas e para o curtíssimo prazo? O que a gente pode dizer da OGX? No gráfico de 60 minutos, depois de testar aqui a linha de tendência de alta, tornando-a de teórica uma linha consolidada, tivemos uma formação de pivô de alta. Essa formação, inclusive, encontra atualmente uma projeção de Fibonacci composto para o curtíssimo prazo, de modo que a gente já tem um alvo de alta. Inclusive, nós compramos o OGXP3 na carteira Ômega. Esse alvo está em R$ 16,06, sustentado por uma projeção de subciclo 5 de Fibonacci composto, que bate com esse alvo. Desta forma, devemos aguardar aqui uma continuidade altista para o OGX no curtíssimo prazo, o que deve dar espaço para o encerramento vitorioso da nossa operação em OGXP3 da carteira Omega Invest. Carteira Ômega, que inclusive já está atualizada em nosso portal financeiro. Vamos agora a uma análise solicitada aqui. Klabin 4. Vamos observar se temos alguma novidade para Klabin.
Na Klabin nós temos novidades sim, viu pessoal? Nós temos novidades sim. A gente acabou tendo um teste, porém sem efetivo rompimento, do suporte da casa dos 559, que acabou gerando aqui para a gente uma consolidação do suporte horizontal. A partir de então, tivemos um movimento de repique seguido aqui no papel. Devemos lembrar que após a formação de topo na extremidade superior deste canal de alta no papel, a gente formou um pivô de baixo. Esse pivô de baixo até o momento só alcançou projeção de zigue-zague, então deve vir um pouco mais abaixo, de modo que a gente estima atualmente alvo para Klabin na casa dos 5,30, ou mesmo até um pouco menos, até a busca da base deste canal de alta, né? De modo que a gente menciona aqui que o ciclo para Klabin é vendedor. O movimento de Klabin é um movimento para abrir espaço para operações vendidas, né? É a essência de um bear market. Porém, com este repique, com a consolidação de suporte horizontal, aonde que se consolidaria uma projeção de venda no papel? A partir do efetivo rompimento aqui desse suporte horizontal. A partir do efetivo rompimento desse suporte aproximado dos 5,55, mais ou menos, 5,57 aproximadamente, efetivo rompimento, fechando abaixo com volume alto, estaríamos tendo como próximo suporte, próximo objetivo, tendo em vista o pivô de baixo, a média móvel dos 252 períodos na casa de 5,30, podendo vir até encontrar aqui a base do canal de alta. Dessa forma, é um papel que eu não vejo como oportuno no momento. Eu verifico que é um papel que não traz nem muita oportunidade no campo vendedor, nem muita oportunidade no campo comprador. Particularmente, minha visão quanto a esse papel é neutra. Certo, pessoal? Vou aqui comentar aqui sobre dois papéis. Dois papéis de categoria turnaround. São papéis que faz meses que só caem. Meses e meses e meses a fio que só caem. E que ambos formaram seus pivôs de alta, motrizes de uma retomada de movimento direcional na sexta-feira. Esses papéis vão ser POSE 3 e Lupa 3. Vamos aqui à análise de POSE 3 inicialmente. Veremos que na área de inversão do movimento de baixa, né, super área de inversão aqui do movimento de baixa, inclusive, na área de inversão do movimento de baixa, tendo a nosso favor uma boa divergência, uma ótima divergência aqui no IFR, uma divergência altista no IFR, área de inversão com divergência, tivemos aqui o surgimento de um pivô de alta. Esse pivô de alta já norteou a nossa operação no sentido de que já temos um alvo e um ponto de invalidação para esse cenário de repique. Nosso alvo é R$ 10,16, já está determinado depois do pivô. E nosso stop é a perda do vértice da atual onda 2. Esse ponto de stop atualmente está em 6,73. É um papel, portanto, que indica um turnaround aí por vir. E o outro papel é Lupa 3. Lupa 3 também formou um pivô de alta.
É um pivô que é até mais confiável do que esse da pose. Deixa eu ver se tem divergência aqui também. E tem também divergência. Eu particularmente gostei até mais do cenário de lupa 3. Apesar da esticada para cima da banda superior de Bollinger, que devo confessar que não gostei muito. Acaba por pedir uma segurada no curtíssimo prazo, né? Mas a gente vai verificar que é um papel que também estabeleceu o cenário de alta, de modo que a gente já tem alvo depois do pivô em área de inversão com divergência em 16,10 para o curto médio prazo e stop no rompimento do vértice de onda 2, que seria efetivamente 10,77, nosso ponto de stop. Então são dois papéis aí que eu estou observando com boa possibilidade de turnaround. Vou também falar de Ecodiesel, que foi um papel que determinou seu pivô de alta em uma área de inversão de curtíssimo prazo. Ecodiesel pode vir aqui encarar um repique até a casa dos 82 centavos. Porém, se bater nos 64, invalida todo o cenário. Então, tenhamos aqui em mente uma projeção altista, porém com, é claro, ponto de stop. Esse ponto de stop seria a invalidação do cenário na perda de 65 centavos. Ok, pessoal? Dessa forma, eu acredito que a gente conseguiu falar de uma boa pauta hoje. Conseguimos concluir aqui o objetivo inicialmente estabelecido no programa Vamos Falar de Bolsa. E com isso, agora a gente vai literalmente para o pregão, né? Hoje foi início da segunda-feira, 6 de junho de 2011, pelo horário de Brasília. Agora, início de pregão, 10 horas e 1 minuto. A partir de agora, estaremos trabalhando no fórum da Omega Invest, Omega Invest Club. É o fórum exclusivo do portal Omega Invest. Na Omega Invest Club, estaremos agora atualizando estudos, compartilhando trades, compartilhando informações sobre análise técnica dos ativos, sobre a carteira virtual da Omega Invest, sobre plataformas. Enfim, estaremos atualizando todo o conteúdo do fórum Omega Invest Club a partir de agora. Ou seja, é pelo Omega Invest Club que seguiremos o acompanhamento do pregão ao longo do dia. Fiquem atentos para o surgimento, para a apresentação de alguns quick shots em nosso canal do YouTube ao longo do dia. Podem ser conferidos aqui na TV Ômega na aba Quick Shot. São estudos ao vivo durante o pregão. Fiquem atentos, pois esses devem estar sendo apresentados. Lembrando aqui sempre para vocês, portal Omega Invest, www.omegainvest.com.br, é onde vocês têm acesso a todo o nosso conteúdo, que vai desde análises gráficas, notícias, cotações, até o nosso fórum exclusivo, informações sobre a empresa, sobre todos os nossos cursos e a parceria com a corretora de valores, além de redes sociais e eventos da TV Ômega. Ok, pessoal? Ainda comentando um pouquinho sobre os nossos cursos, aqui na nossa loja virtual, estaremos discorrendo um pouquinho a respeito das próximas turmas, né? Aqui na nossa loja virtual, nós verificamos as seguintes turmas abertas para inscrições.
Análise técnica geral amplo online dos dias 18 e 19 de junho, está se aproximando a data. Presencial dos dias 2 e 3 de julho, a gente ainda tem alguns lugares nessa turma. Profissional online dos dias 23 e 24 de julho. E estratégias com opções, dias 9 e 10 de julho. Todos esses cursos contêm todas as suas informações aqui no site, todas as informações sobre o conteúdo, todas as informações sobre horário, transmissão, né? Além do que, todos esses cursos, o aluno que compra ganha também 21 dias de assinatura grátis do software de análise técnica Profit Chart Real Time, que é o software de análise técnica que a gente tem utilizado e gostado muito aqui na Omega Invest. Dessa forma, pessoal, convido todos a conhecer aqui o portal financeiro da Omega Invest, www.omegainvest.com.br, e com isso estarem acompanhando aqui o nosso trabalho. Agradeço imensamente a atenção que nos dispensaram no dia de hoje e até o próximo programa. Vamos falar de bolsa. Um grande abraço e até mais. Lembrando sempre que a metodologia Omega Invest é a ponte entre a teoria e a prática no mercado financeiro. Bons trades a todos.